Olá, pessoal. Boa tarde. Minha câmera não está funcionando, né? Ixi, deixa eu só ver o que é que aconteceu aqui. Ah, meu Deus. Pronto, agora tudo certo. Só tirar o pino aqui. Bom, e aí, como é que vocês estão? O que é que vocês acharam desse primeiro roteiro? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria ver com vocês assim, o que é que realmente vocês acharam do roteiro, para ver, né, o que, é que a gente pode melhorar, se alguma coisa que vocês não se adaptaram, ou que faltou, enfim, o que é que vocês acharam desse primeiro roteiro? Porque ele está bem assim a cara do que eu quero ficar fazendo, entendeu? Então, assim, é importante que vocês deixem, né, algum comentário, alguma coisa, assim, né, principalmente se for para melhorar, tá certo? Bem explicativo, mas ainda tem umas dúvidas, certo. Certo. A gente vai tirar as dúvidas, eu vou passar mais ou menos o roteiro, eu vou perguntando, aqui, alguém teve alguma dúvida, aí a gente vai varrendo o roteiro todo, tá bom? Pronto. A ideia é justamente essa, Vanessa, assim, de realmente dar um direcionamento, ver o que vocês estudarem, que exercícios fazerem, né? Mas, assim, mais na frente, eu vou disponibilizar, assim, tentar botando mais exercícios nos roteiros, que é para né, vocês conseguirem praticar mais. Ou então indicar algum trecho, alguns exercícios de alguns livros, boto os links, né? Mas assim, a ideia é que realmente no roteiro vocês consigam sair para fazer tudo. Mas quem tiver acesso a algum livro é interessante também, porque às vezes eu explico de uma forma, né? Aí ninguém está ali para perguntar, para rebater, então eu vou falando, então se por um acaso alguém não entendeu o jeito que eu falei, às vezes olha um livro, lê um textinho ali, já, né, já resolve, tá? Deixa eu ver o que mais, antes de a gente começar. Ia falar outra coisa, acabei esquecendo. Sim, eu ia perguntar do Node Reaction lá, da extensão do Google Chrome. Vocês conseguiram baixar? Todo mundo conseguiu? Deu um tchauzinho aí no Node Reaction, quem conseguiu? Ah, joia, Sérgio, Vanessa. Ah, massa. Porque aí, quem quiser perguntar, quando eu estiver falando, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pronto, é Vinícius levantou a mão, tá vendo? Não sei. Aí eu vou parar e vou dizer, Vinícius, o que é? Qual a sua dúvida? Aí, quando ele falar, eu vou lá e clico em Vinícius. Ou então ele mesmo, eu já entendi o que é, ele pode clicar e tirar essa mãozinha. Tu entendeu, né, Vinícius, a diferença que tu fez? Porque lá na esquerda, onde tem um legal, assim, é só para, tipo, dar tchau, dar oi, reagir, mas esse que tem um bonequinho com a mão levantada, é lá que você faz as perguntas, tá certo? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, bota lá o bonequinho com a mão levantada, porque aparece aqui para mim. E se mais de uma pessoa clicar, vai aparecendo na ordem. Então, eu sei quem perguntou primeiro, é legal porque eu vou tendo um controle melhor, tá? Mas quem não conseguir, tiver algum problema com essa extensão, bota no chat, tá? Uma hora a gente vai ver, tá? Mas, assim, é mais rápido, realmente, pelas reações, tá certo? Bom, então eu vou começar a projetar aqui o roteiro, tá? A janela, deixa eu ver aqui. Pronto, né? Imagino que todo mundo já está vendo aí a apresentação. Aí, quem for tendo alguma dúvida, alguma coisa, né? Aí vai se manifestando aí, tá? Bom, em relação a... Eita. Lá vai. Pronto. Aqui eu, né, tentei deixar organizado aqui, dizendo qual o objetivo dessa aula, para vocês se situarem, já começar sabendo o que vão estudar, tá? Aí aqui o primeiro vídeo é só falando daqueles conceitos básicos, né? Assim, falei basicamente, rapidamente sobre resistor, capacitor e indutor, que realmente seria uma revisão da física. Aí já comecei a falar um pouquinho de fonte dependente e independente, a diferença entre elas, né?
E nesse vídeo também dei nome aos trechos dos circuitos que a gente vai usar, né? Nó, ramo, malha, corrente de ramo, corrente de malha. Nessa teoria desse vídeo, alguém teve alguma dúvida, alguma dificuldade? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse conteúdo teórico desse vídeo? Parece que não, né? Então, deixa eu seguir aqui. Bom, aí eu coloquei aqui 2 exercícios bem simples, né? Aliás, alguns exercícios bem simples, né? À medida que a gente fosse avançando aí no assunto. O primeiro é justamente nessa parte conceitual, definição de nó, de ramo, de malha, que aparentemente é fácil, quer dizer, não que seja difícil, né? É fácil realmente, mas muitas vezes alguns detalhezinhos confundem a gente, tá? Então, só para deixar bem claro, para a gente não errar isso, tá? Primeira coisa, nesse circuito aí que eu estou projetando, né, o exercício 1, quantos nós a gente tem aí? O que é que vocês colocaram? O que é que vocês responderam? Que a gente tem quantos nós aí? 5, 3, 5, 3, está ganhando 5 por enquanto. Certo, a maioria acha que é 5. 5. Isso é justamente uma coisa que confunde a gente, tá? Porque, olha só, o que é nó? Né? Nó não é um ponto de ligação entre, pelo menos 2 elementos, né? Mas vamos supor aqui 3 elementos, né? 3 ramos, ou 2, né? Ou 2, dependendo do ponto de vista que a gente tiver. Mas, olha só, eu posso, se eu pensar no potencial, né? Então, eu tenho um ponto no circuito, tá? Se eu pegar esse ponto, eu sair andando com ele em cima do ramo, se eu não encontrar nenhum elemento, esse ponto aqui vai ter o mesmo potencial até onde eu esbarrar com algum elemento, tá? Então, ó, se vocês prestarem atenção aqui nessa imagem, então, vocês conseguem ver o mouse, né? Então, tá vendo aqui esse trecho aqui, por exemplo? Olha só, esse nó aqui embaixo, né, que tá até marcado com essa bolinha preta, vocês concordam que o potencial aqui, se eu for arrastando, 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 vai ser o mesmo potencial aqui? Porque eu não tenho nenhum elemento no meio que provoque uma queda de potencial. Então, o potencial nesse ponto é esse mesmo potencial aqui. Isso quer dizer o quê? Que esses 2 pontos são o mesmo ponto. Tá? Então, nesse caso aí, a gente não tem 2 nós, a gente tem um único nó. Tá? Então, realmente não são 5 nós esse circuito, são 3. Por quê? Porque eu tenho essa situação aqui, onde eu posso redesenhar esse circuito juntando esses 2 pontos, tá? E tem aqui embaixo também, tá vendo? Ó, esse nó aqui embaixo, com esse nó aqui de cima, ó, não tem nenhum elemento no meio, ou seja, os 2 nós estão no mesmo potencial, ou seja, esses 2 nós eu junto como sendo um só. Eu imagino, né, acho que no próximo vídeo, que é de lei de Kirchhoff, o último exemplo do vídeo é justamente falando da lei dos nós, onde eu tenho, acho que são 5 ramos, cada ramo com um elemento, e lá embaixo tem as conexões desses ramos. Aí eu redesenho esse circuito juntando todos os pontos. Eu posso fazer isso, porque eu não tenho nenhum elemento entre aqueles pontos. Então, é o mesmo caso aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto, né, eles não têm nenhum elemento entre eles. Então, eles estão no mesmo potencial, então eles são um único ponto. Então, nessa situação aqui, eu vou considerar sendo um único nó. Igual aqui embaixo, ó, vai ser um único nó também. Então, a resposta certa para a quantidade de nós desse circuito é realmente 3, tá? Porque eu tenho esse, aí eu tenho esse nó aqui, tá? Eu posso até ir atrás aqui, né? Esse ponto aqui desse nó é o mesmo ponto aqui, ó, da direita desse resistor de 8. Então, o potencial aqui é o mesmo potencial aqui. Esse nó, se eu quiser dizer que ele está desse lado, eu posso arrastar ele para cá, redesenhar o circuito, trazendo esse nó para cá, certo? Aí tem esse outro nó aqui, né, que também esbarra aqui, então ele morre aqui mesmo, né, e esse daqui que a gente já falou que é igual a esse de baixo, né, que esse nó aqui, ó, ele vem até aqui, na verdade, certo? Ficou clara a quantidade de nós? Alguém não entendeu alguma parte? Ainda ficou com alguma dúvida? Certo, então eu vou entender que sim. Se por um acaso alguém lembrar de alguma coisa, aí vai me falando, tá? E ramos, quantos ramos a gente tem aqui? O que é que vocês acham? Quantos ramos a gente tem aqui nesse circuito? 5, vou até contar, quando não lembro de cabeça, não. Vamos dizendo aí que eu vou vendo aqui quantos são.
5, 6. Não, vocês acham que tem 5? Como assim 5 ou 6? Olha só, eu estou contando 7. Vamos ver se está certo. Ó, Michel também concorda comigo. Olha só, o que é ramo? É o trecho onde todos os elementos vão ter aquela mesma corrente, tá? Se eu tiver só um elemento, ok. Se eu tiver 2 elementos em série, ok. 3 em série, ok. Então, tá tudo no mesmo ramo. Então, ó, por exemplo, vamos começar aqui de cima. Esse ramo aqui, ó, ele tem o resistor de 1 e a fonte de 10. Então, esse ramo aqui, né, já tem um ramo. Isso aqui não é um ramo. Lembra que é um nó só que a gente pode juntar. Então, não vou contar. Aqui, ó, onde está a fonte de corrente de 3 amperes, é o outro ramo, tá? Então, é um único ramo. Por que que esse ramo de 3 amperes não é igual ao de 4 ohms? Esse resistor de 4 ohms. Por que que eu digo que esse ramo onde está a fonte de corrente é diferente desse ramo do resistor de 4 ohms? Por que que eles não são o mesmo ramo? Quem saberia me dizer? Alguém? Para ser o mesmo ramo, eles têm que ser percorridos pela mesma corrente. Essa corrente aqui de 3 amperes, que é da fonte, é a mesma corrente nesse resistor de 4? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Ó, ainda bem que a galera tá botando aí que não. Então, ó, quer dizer o quê? Se essa corrente não é a mesma daqui, não é o mesmo ramo, eles não estão em série, tá? Então, eu já tenho um ramo aqui, um ramo na fonte de corrente, outro ramo no resistor de 4, já vão 3. Aí tem outro ramo aqui no resistor de 2. Tem outro ramo aqui, ó, onde está a fonte dependente e o resistor de 10 ohms em série, então 5. E tem o ramo com o resistor de 6 e mais o ramo com o resistor de 8. Então, realmente são 7 ramos, certo? Todo mundo enxergou? Alguém não percebeu? Às vezes, para ver esses detalhes, fica mais fácil se você redesenhar o circuito, né? Porque, ó, essa lombadinha, tá vendo que tem aqui perto do resistor de 8? Quer dizer que esses fios não se tocam, ele tá por cima do outro, eles não se tocam, tá? Então, eu poderia redesenhar, por exemplo, ó, esse ponto aqui eu poderia trazer para cá, e esse resistor, ele, na verdade, ele está em paralelo com esse ramo aqui, ó, da fonte de tensão com o resistor de 1 ohm. Eu poderia redesenhar esse resistor de 8 em paralelo com esse ramo aqui, né? Ficaria uma coisa mais simples de eu enxergar. Paulo precisa contar como ramo a fonte de corrente, né? Porque ele é um ramo, né? Independente de que elemento tenha nele, ele é um ramo, certo? Professora, depois a senhora poderia colocar esse circuito redesenhado, porque eu fui tentar redesenhar e acabei me confundindo um pouco, aí não ficou muito legal, não. Aí eu queria saber como ele ficaria redesenhado. Tá, vou fazer rapidinho aqui. Eu vou mudar para minha mesa aqui, tá? Vou só ligar essa outra câmera, peraí. Peraí que vai fazer um barulhinho, porque eu vou ter que trocar o microfone para esse, porque senão não aparece na gravação a mesa, tá? Peraí. Peraí que eu tenho que tirar... Só um minuto. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui. Peraí, deixa eu só deixar ele deitado aqui, peraí. Pronto, aí quem quiser... Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, pronto. Então, aí, para vocês verem a minha mesa, estão vendo que tem 2 perfis meu? Tem um que é o que está aparecendo aqui, né? E tem outro que está aparecendo um negócio branco. Aí vocês tem um pinozinho quando você passa o mouse em cima do negócio branco, aí você clica e ele amplia, tá? Só para vocês verem o que eu vou colocar aqui na mesa, tá bom? Deixa eu abrir aqui o desenho. Então, olha só, para a gente redesenhar, né? Eu vou botar aqui o resistor de 1.
Eu vou até deixar assim, eu vou desenhar todo, depois eu vou apagando e vou redesenhando, melhor. Vou botar o nome aqui só nos que a gente vai mexer. Certo? Esse aqui é o desenho que a gente tem aí, tá? Então, olha só, o que eu estava dizendo a vocês. Esse ponto aqui, né? Esses dois nós, ele tem exatamente o mesmo potencial. Então, eu posso mover esse fio aqui, ó. Esse fio está conectado aqui, mas aqui eu não tenho potencial, diferença de potencial nenhuma. Então, esse ponto aqui eu posso trazer ele para cá. Quando eu faço isso, eu vou desenhar passo a passo. Então, quando eu faço isso, que eu trago esse ponto para cá, não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse resistor de 8, eu posso trazer, né? Ele está aqui, eu posso trazer ele para cá. Ou seja, eu vou redesenhá-lo aqui, ó. Certo? Todo mundo percebeu o que eu fiz, ó? Porque ele não estava ligado nesse ponto, né? Ele, ó, se vocês prestarem atenção no resistor de 8, ele sai desse ponto e vem por fora e liga nesse. Só que esse ponto é o mesmo desse. Então, em vez de deixar ligado aqui, eu trouxe para cá, né? E liguei ele daqui para cá. Esse circuito é exatamente o mesmo, tá? De simplificação, ainda poderia, por exemplo, trazer essa conexão aqui, eu podia trazer aqui para baixo também, ó, porque esse resistor de 6, ele está ligado aqui em cima, né? O mesmo ponto aqui, então eu posso trazer ele para cá, para ficar mais fácil de enxergar, se for o caso. Certo? Aí aqui eu poderia deixar ele reto, né? Mas as conexões importantes, né, seriam essas. Lembrando que esse ponto aqui é o mesmo desse, ou seja, esse resistor de 2 ohms está em paralelo com a fonte, né, de 3 amperes. Né? Esse resistor está em paralelo com essa fonte. Certo? Alguma pergunta quanto no chat? Ficou claro esse redesenhar? Ficou, professor. Obrigado. A senhora pode explicar a questão do nó de novo? Qual nó? Por que deu 3? Porque a internet caiu e eu perdi a parte do nó lá do começo? Sim, entendi. Porque olha só, quem contou 5, contou assim, 1, 2, 3, 4 e 5, não foi? Só que quando eu não tenho elemento no meio, esse nó, por exemplo, ele está no mesmo potencial desse. Então, se eu não tenho nenhum elemento que gere uma queda de potencial, então esse ponto eu posso arrastar para cá. Na verdade, eu posso redesenhar isso aqui dessa forma. Ó, deixa eu redesenhar aqui para vocês. Aqui eu não estou mexendo nada, deixa eu voltar lá no meu circuito. Aqui é a fonte de 10. Certo? Ele estava ligado aqui e eu liguei para cá. Certo? Aí, ó, o que eu ia fazer? Sim, aí esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o mesmo desse. Eu posso trazer esse resistor para cá. Também posso fazer isso. Esse resistor é de 4 ohms. Certo? Aí esse ponto aqui, ó, deixa eu só organizar aqui, né? Eu posso ligar aqui, posso ligar aqui. Eu não mudei nada o circuito. Eu estou só movendo os fios que eu posso mover, né? Enquanto eu não tenho nenhum elemento no meio. Percebeu? Mesma coisa aqui, ó. Esse ponto é o mesmo desse. Então, eu posso trazer esse resistor e eu posso desenhar ele aqui, se eu quiser. Esse ponto é o mesmo desse. Então, onde eu conectar, tudo bem, não tem problema. Ficou claro? Certo. Se alguém tiver alguma pergunta, vão me falando aí. Aí, pronto. Quantas malhas a gente tem aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês colocaram aí de malhas, as quantidades? Redesenhando, se tiver alguma dúvida, sempre fica mais tranquilo, né? Aqui fica 1, 2, 3, 4. Aqui dá para ver também. Mas, exatamente, malha todo mundo acertou. São 5 mesmo, tá? Então, alguma questão aí, mais, né? Alguma dúvida nessa questão? Para a gente passar para a próxima. Né? Então, são 5 malhas. Aliás, vamos recapitular. Então, a resposta são 3 nós. Qual era outra coisa? Sim, ramos. São 7 ramos, né? E 5 malhas, tá bom? Essa seria a resposta desse exercício aí.
Vou descendo aqui. Se alguém lembrar de alguma coisa, fala depois. Bom, aí aqui onde a gente vai testar a relação entre corrente de ramo e corrente de malha. É importante porque a gente vai usar alguns métodos que envolvem corrente de malha, tá? Isso facilita muito as continhas, né? Então, ó, se por um acaso vocês souberem como fazer isso, né? Então você não vai ter dificuldade nenhuma em trabalhar com corrente de malha, certo? Bom, aí o que eu estou pedindo nesse exercício? Eu tenho as correntes de ramo, que são as vermelhas, de I1 até I8, e tenho as correntes de malha, que são as cinzas, que vai de IA até IF. Aí eu pedi para que vocês escrevessem o I1, por exemplo, em função das correntes de malha, o I2, e assim até o I8. Todo mundo conseguiu fazer? Alguém teve alguma dificuldade? Alguém tem alguma dúvida nesse problema? Tudo certo? Porque o que ninguém tiver dúvida, eu vou passar, tá bom? O que tu não conseguiu? Por que tu não conseguiu, Vanessa? Me explica só para ver, assim, para eu entender. De repente, se foi o material, se foi alguma coisa, qual foi a dificuldade que você teve de entender? Porque olha só, corrente de malha, na verdade, ela é um artifício para ajudar a gente a fazer as contas. Não é uma corrente real, tá? É um artifício. Qual é a corrente real? É a corrente de ramo, certo? Então, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui um trecho, né, onde eu tenho aqui uma corrente. Eu sei que a corrente real dela aqui, por exemplo, seria 5 amperes e para baixo, tá? Mas, na minha distribuição de corrente de malha, eu achei uma corrente aqui, calculando, né, para baixo e uma para cima. Essa aqui foi de 7 amperes, tá? E essa aqui de 2 amperes. Né? Então, essas correntes de malha, eu fiz a minha distribuição, resolvi tudo direitinho, e eu achei essa corrente de malha é 7, essa corrente de malha aqui é 2. O total das correntes de malha vai me dar justamente a corrente real, né, que é a corrente de ramo. Então, ó, se eu tenho 7 para baixo e 2 para cima, vai prevalecer o quê? 5 para baixo. Então, a soma das minhas correntes de malha, que são as parcelas, vai dar justamente a corrente de ramo. Certo? Melhorou assim? Eu vou fazer algumas, vou fazer 2 exemplos lá para a gente perceber essa relação aqui. Então, se eu olhar aqui, deixa eu pegar uma que tem. Vou pegar um que tem menos e um que tem mais. Por exemplo, se eu olhar para a corrente I7 está passando aqui, né? I7, lembra que com o número é a corrente de ramo, tá? Ou seja, todas as correntes de malha que passarem aqui vão se somar para dar o valor da corrente de ramo I7. A corrente de malha que está passando aqui é só IA, tá? Como só tem uma, então aqui ficou bem simples, porque eu tenho só uma parcela, né, que é de malha, que vai montar, que vai formar a minha corrente de ramo. Então, nesse caso aqui, o I7 vai ser igual a IA. Ou seja, essa corrente de ramo I7 é igual à corrente de malha IA. Por quê? Porque a única corrente de malha que passa nesse elemento é justamente ela, só ela, tá? Agora, se eu pegar um outro exemplo, deixa eu ver o que tenha mais aqui. Que eu não pedi ali no meio, né? Não tem nenhum. Tem que ter 3. Lá embaixo, I8, tem 3. Pronto. Aí aqui embaixo, eu tenho a corrente aqui é I8, a corrente de ramo. Eu estou dizendo que a minha corrente total aqui é I8, tá? Aí, ó, eu distribuí minhas correntes de malha aí, né, de tal forma que ficou. Deixa eu ver aqui, essa daqui, IB, que passa aqui assim, né? IC passa assim. Aqui não tem nada a ver mais com I7. Vou até apagar I7 aqui. IC passa assim e tem IA que está passando assim também. Todo mundo consegue perceber que nesse resistor lá de baixo, onde passa a corrente 8, eu estou passando aí com 3 correntes de malha, e B, é a malha mais externa, só quando ela passa aqui, ela passa nesse sentido. E C, ela faz o triângulozinho, aliás, não, e C faz o retângulo da parte de baixo, né? Que quando ela passa aqui, passa sendo IC. E o IA é o triângulo da parte de baixo, que quando ela passa nesse elemento, ela passa também nesse sentido. Ou seja, eu tenho 3 correntes de malha, que vão ser as parcelas, que vão se somar, considerando os sentidos, para eu achar a corrente de ramo, que é a corrente total, I8. Então, ó, quem vai ser meu I8 aqui? Eu vou contar positivo as correntes que estão no mesmo sentido, tá? Ou seja, IA e C. Então, vai ficar IA mais C. E B está passando aqui no sentido contrário. Então, menos... IB.
menos IB, tá? Então, essa seria a expressão da corrente de ramo I8 em função das correntes de malha, tal qual está desenhado aí, certo? Alguém tem mais alguma dúvida nessa relação? Corrente de ramo, corrente de malha? Isso é importante que a gente não fique com dúvidas, tá? Porque, como eu falei, a gente vai usar isso bastante. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vamos falando aí. Bom, aí, esse segundo vídeo, né, fala um pouquinho da associação de componentes, né? Elementos, não só elementos de série em paralelo, mas eu mostrei um pouquinho da associação estrela-triângulo, né? De como migrar de um para o outro, e da conversão de fontes também, né? Porque também ajuda na simplificação de circuitos, tá? Alguém tem alguma dúvida da teoria desse vídeo? Alguém quer perguntar alguma coisa específica antes da gente passar para o exercício? Por mim, pode passar, professora. Certo. Eu acho que eu não consegui fazer a 4. Certo, aí vamos para as questões, então. Deixa eu passar aqui. Bom, a questão 3, eu estou dizendo assim, ainda considerando a figura do exercício 1, ou seja, essa figura aqui, ó. Ai, chega. Ah, meu Deus do céu. Desce danada. Essa figura aqui, tá? Vou voltar lá, depois a gente vê de novo. Considerando essa figura, quais são os elementos, assim, associação não vale, tá? Assim, se tiver dois elementos juntos, tal, mas se tiver só um elemento, né? Então, quais elementos sozinhos estão em série e quais estão em paralelo, tá? Aí aqui, né, lembrando que é importante que a gente veja o quê? Se está com a mesma corrente, então vai estar em série. Se está com a mesma tensão, vai estar em paralelo, tá? Porque tem algumas situações, como eu falei no vídeo, assim, que a gente se depara que parece que é uma coisa, mas é outra, né? Então, é importante que a gente se atenha à definição. Então, ó, por exemplo, quem está em série aqui, o resistor de 1 é a fonte de 10, né? Por exemplo, essa fonte controlada, né, de 5V0 com esse resistor de 10, né, em série só tem isso. Um erro muito comum, né, por exemplo, dizer que esse resistor de 6 está em paralelo com esse de 10. Eles não estão em paralelo. Por que não estão? Desse terminal aqui, ó, até está conectado nesse terminal de 10, ou seja, desse lado está ligado com esse lado. O lado de cima, eles estão no mesmo potencial. Mas aqui embaixo, ó, o potencial desse conector aqui de baixo do resistor é diferente do conector de baixo do resistor de 10. Então, ó, eu tenho esse elemento no meio. Então, o de 10 e o de 6 não estão em paralelo, tá? Então, ter cuidado com isso. É só se perguntar. Estão com a mesma tensão? Está em paralelo. Está com a mesma corrente? Está em série. É simples assim, tá bom? Alguma pergunta nesse 3? Tá, se tiver, vamos falando aí. Aí na quarta, qual a resistência equivalente vista dos terminais AB? Ou seja, eu quero simplificar aqui esses elementos. E aí, acho que eu não vi quem foi que falou, mas disse que não tinha conseguido. Alguém conseguiu fazer essa questão, essa quarta? Não, ninguém. Vocês viram o vídeo? Porque, olha só, para simplificar circuitos, a gente não pode se ater só aquela história, está em série, está em paralelo. Se não está em série, em paralelo, não dá para simplificar. Não é assim. É por isso que nessa aula de associação de componentes, a gente viu, além da relação série paralela, a gente viu a configuração estrela-triângulo e a gente viu a conversão de fontes, tá? Então, na conversão estrela-triângulo, alguém não entendeu a conversão estrela-triângulo? Certo. Sara, pode até ser que o gabarito não esteja certo, viu? Não sei. Realmente faz tempo que eu conferi, pode ser que, enfim, não sei, pode ser, mas vamos ver se você fez adequado, tem que dar certo. Enfim. Vamos aqui, então. Aqui eu tenho mais de uma forma de fazer, tá? Mas óbvio que não dá para ver que eu não tenho nenhum elemento em série, né? E também não tenho nenhum elemento em paralelo. Então, como é que eu vou simplificar esse circuito? Se não tem nada em série, nada em paralelo, né? De novo, aqui também é um erro comum, né? De dizer, por exemplo, que esse resistor de 12 está em série com esse de 6, ou então que esse de 2 está em paralelo com esse outro de 2. Não estão. Aqui não tem ninguém em série,
e nem ninguém em paralelo, tá? Porque não tem ninguém aqui que seja percorrido pela mesma corrente, né? Caso a gente coloque uma fonte aqui de A para B, nem sob a mesma tensão. Então, a única forma que a gente tem aqui, a única não, tem outra forma, mas a forma que a gente vai usar para simplificar esse circuito é usando a conversão estrela-triângulo, tá? Lembra que no vídeo que eu falo da conversão estrela-triângulo, né? Que eu tenho, por exemplo, se eu tiver uma situação assim, lá vai o desenho bobina. Se eu tiver uma situação assim, ó, né, que é a configuração em Y, eu consigo, né, aqui tem esses 3 terminais, eu consigo tirar esses 3 terminais e substituir por pela configuração delta, ligando nesses 3 terminais. Esse ponto é exatamente esse ponto é esse, e esse ponto é esse. Para isso, tem uma equaçãozinha lá que a gente vai usar para fazer a conversão, tá? O valor em Y, né, tem o seu correspondente em delta, né? Mas vai depender da configuração toda. Então, nesse exemplo aí, né, a gente tem como configurar o Y e tem como configurar delta, né? Então, eu vou escolher aí o que eu quero fazer. Por exemplo, vou redesenhar aqui. Então, lá... Q4, 2, 2, 12, 3 e 6, né? Olha só, se por um acaso eu olhar para essa parte aqui, ó, vocês concordam que isso aqui é um delta? Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. Tá vendo? É só desenhar esse bicho deitado, ele fica o delta bem bonitinho, mas esse ponto é o mesmo desse. Então, isso aqui caracteriza um delta. O que eu posso fazer? Eu posso retirar esses 3 elementos, substituir por um Y. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu consigo simplificar o circuito. Porque, ó, vou mostrar já já, mas outra possibilidade que eu tenho, ou eu pego esse delta, tiro e ponho um Y, ou, tá vendo que aqui em cima, ó, se eu olhar agora para esses 3 aqui, esse de 2, esse de 2, esse de 4, ele também configura um delta, e se eu olhar para esses 3 aqui, ó, esse, né, esses 3 aqui, eles configuram um Y. Então, eu posso escolher, não, eu quero fazer simplificando, trocando esse Y por um delta. Não, eu quero fazer trocando esse delta por um Y. Eu escolho. Aqui embaixo também, ó, se eu olhar, eu vou substituir por eu tiro esse Y, posso substituir por um delta. Certo? Ainda pelo menos está entendendo agora, então. Tá bom. Certo? Então, olha, o que, é que vai acontecer? É a opção minha, né? Deixa eu ver aqui. Se eu tirar esse, vai ficar os 3 em paralelo. Deixa eu ver se eu tirar esse por um delta. Paralelo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse primeiro aqui por um Y, tá? Lembrei dos valores, né? Mas todo mundo está percebendo, ó, eu tenho esse elemento aqui. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho assim, assim e assim, né? Ó, aqui é o de 2 ohms, aqui é o de 12 ohms, aqui é o de 6 ohms. Então, eu vou até dar nomes aqui para vocês, para ficar bem claro. Aqui eu vou chamar de A, não, porque já tem A ali, né? Peraí. Vou chamar de X, Y, Z. Aqui é o ponto X, aqui é o ponto Y e aqui é o ponto Z. Então, aqui é o ponto X, Y e Z. Eu vou tirar esse triângulo, esses elementos aqui, e vou inserir num lugar um Y, tá? Então, eu vou apagar, vou deixar os terminais, vou apagar os elementos e vou botar no lugar, vou botar até de azul, um Y. Para que eu vou fazer isso? Olha só, aqui, note que quando eu achar esse elemento novo aqui, que eu vou ter de calcular quem é, né? A fórmula está lá, aparece no vídeo. Esse elemento aqui não vai estar em série com esse, agora sim eu simplifico esses dois. Esse aqui vai estar em série com esse. E esse aqui vai estar em série com esse. Então, quando eu fizer esse mais esse mais esse mais esse, aí eu tenho que o resultado desse com esse vai estar em paralelo com o resultado desse. E o resultado desse paralelo vai estar em série com esse. Percebem como eu consigo simplificar usando essa relação estrela-triângulo? Certo? Pois vamos fazer o seguinte, como vocês não têm entendido direito, tentem refazer essa, tá? Se mesmo assim não bater a resposta, na próxima aula a gente pode começar por ela, tá? Deixa eu ver aqui quem tinha falado. Deixa eu só ver quem tinha sido, meu Deus. Sara, que não tinha batido o gabarito. Você fez assim, usando a conversão estrela-triângulo?
Eu fiz usando aquele lá de cima, que a senhora marcou primeiro, mas eu tava vendo aqui que eu errei besteira, tipo, na Foi? fórmula. Ah, Aí vai dar certo agora. Sara, tu é a Sara dos vídeos, dos computadores, é? Que computador? Eu não dei um notebook a você um dia desse, não? Não, Ah, a então mim é não. Sara. Mas se quiser mandar, vai dar certo também. É que ela está na equipe que está consertando o projeto de Edna para fazer a doação. Aí eu Aham, consegui, aí eu deixei uns com ela. Eu vi, achei que top. fazia a voz parecida, mas não é tu não, então. Menos mal, Jair. Se errou os valores, o importante, por enquanto, a gente é entender a ideia, tá certo? Os valores é o de menos, tá? Alguém não entendeu como fazer essa questão usando a conversão estrela-triângulo? Certo. Qualquer coisa vão se manifestando aí que a gente volta, tá? Então, ok, essa questão, né? Por enquanto. Aí tentem refazer, se não bater, a gente me lembre a próxima aula que a gente retoma, tá? Bom, e para fechar o assunto dessa primeira aula, seria a lei de Kirchhoff. Normalmente eu nem boto esses 3 assuntos na mesma aula, mas como eu falei para vocês, né? A gente cortou 2 semanas, a gente já tinha visto lá no início, pelo menos a maioria que está aqui já viu. Mas mesmo assim, eu repeti com o conteúdo todo, só ele só ficou um pouquinho prensado nessa aula, porque, querendo ou não, a revisão lá da física também, né? Então, os outros roteiros, as outras aulas, né, vai ser um pouquinho menos do conteúdo aqui, porque realmente, como era mais básico, eu preferi apertar aqui do que apertar lá na frente, tá bom? Nesse vídeo aqui das leis de Kirchhoff, alguém teve alguma dificuldade, alguma coisa mais teórica, alguma dúvida? Antes da gente passar para os exercícios. Certo, vamos passando aqui, qualquer coisa vocês lembram aí. Nesse exercício aqui, vocês tiveram alguma dificuldade? Esse aqui tem a resposta, né? Assim, eu ainda botei o passo a passo aqui, que é para vocês, quem está se familiarizando com essa coisa de qual sentido adotar, se é positivo, se é negativo. O passo a passo aqui, porque é para a gente ir fazendo realmente devagarzinho e entendendo, né, tudo tranquilo. Alguém não conseguiu fazer? Alguém teve uma dificuldade em alguma parte? Da conversão de fonte, divisor de corrente. Certo, Maria. Pronto, falo já disso, então. Mas aí, por enquanto, desse exercício, alguém não conseguiu fazer? Alguém teve alguma dificuldade? Desse aqui, desses 5? Certo, Pedro. Então, que continue assim a explicação. Tá certo. Pois, então, vamos voltar lá para a questão da conversão de fontes. Primeiro, né? A questão da conversão de fontes porque ela está nessa aula de associação de componentes porque a gente consegue simplificar o circuito também se a gente conseguir manipular essas fontes aí. Então, o que eu estou dizendo lá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que eu tenho aqui uma fonte de tensão, um resistor, tenho outro resistor. Vou botar mais um resistor aqui. Mais uma fonte de tensão. Eu vou até botar números aqui. Aqui é 5 volts, aqui está 10 volts, aqui é 2 ohms, aqui é 1, tá? Aqui é um exemplo bem simples, né? Aqui, claro que a gente não vai, assim, se não quisesse, nem precisaria simplificar, mas para resolver, né? Mas vamos supor que eu quero reduzir esse circuito a uma única malha. O que eu posso fazer? Olha só, eu consigo fazer isso com a conversão de fontes. Então, eu tenho essa fonte de 5 volts, que está em série com um resistor de 1 ohm. Então, quando eu tenho essa caracterização, né, uma fonte de tensão em série com um resistor, eu posso transformar isso aqui, né, numa fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor. Então, isso aqui, ó, eu posso dizer, eu vou redesenhar, tá? Eu vou marcar os terminais só para ficar bem claro. Então, eu vou pegar desse ponto até esse ponto. É importante vocês fazerem isso, porque quando eu já vi muito erro, quando isso aqui está dentro de um circuito maior, aí a pessoa confunde esses terminais, aí muda o circuito. Porque se você substitui exatamente nos terminais, onde você tira essa configuração e você insere a outra, não muda nada do circuito. Mas se você, em vez de conectar aqui, conectar em outro ponto, aí já muda o circuito e está errado, tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou substituir essa fonte de tensão em série com esse resistor por uma fonte de corrente
em paralelo com esse mesmo resistor. E esses pontos aqui, ó, são justamente os pontos que eu tirei. Eu vou tirar desses pontos e vou conectar nos mesmos pontos a outra configuração. Dá para ver, né, aqui embaixo? Então, esse resistor eu já falei que é o mesmo. Esse aqui é um ohm, aqui também é um ohm. E aqui é uma fonte de corrente. Eu vou botar logo o sentido para cima e digo já porque é para cima, tá? Aliás, vou dizer logo. Aqui eu vou botar para cima porque essa fonte de tensão, ela vai gerar uma corrente, certo? Essa corrente que ela gera, ela vai ser para cima ou para baixo? Né? Eu não tenho menos o menos embaixo e o mais em cima, ela não vai provocar uma corrente para cima, então essa fonte tem de provocar essa corrente para cima também. Então, essa fonte de corrente, ó, tem que estar direcionada para cima para estar coerente com o sentido dessa fonte de tensão. E o valor dessa corrente? Aí eu vou lá para a lei de Ohm, né? Então, vou botar aqui em cima. VRI, né? Então, quem é o V? É 5 volts. Quem é o R? É o resistor de 1 ohm, e aqui vai ser a corrente da fonte. Então, essa corrente aqui vai ficar 5 dividido por 1. Então, eu tenho aqui, ó, ela vai ter 5 amperes. Aqui não foi um bom exemplo, não, tá? E o resto do circuito eu vou desenhar igual. Aqui tem um resistor de 5 também. Certo? Aí, o que isso facilitou a minha vida? Porque agora eu tenho 3 malhas. Mas, eu posso fazer o quê? Eu posso considerar o paralelo desse com esse, tá? Posso transformar isso aqui em outra fonte, ou então, aqui tem mais de uma possibilidade. Eu posso resolver esse paralelo, tá? Eu vou fazer assim, para ter outra fonte de tensão. Quando eu fizer esse paralelo, o que vai acontecer? Eu vou ter, de novo, uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Aí eu posso voltar para a fonte de tensão, tá? Então, esse circuito aqui, ó, eu vou redesenhar ele como sendo, aqui vai ficar 5 amperes, né? Aí aqui eu vou fazer o equivalente desses dois, um em paralelo com 5, então vai ficar 5 dividido por 6 ohms. E vou desenhar o resto do circuito. Aqui é o resistor de 2, aqui é a fonte de 10 volts, tá? Aí aqui de novo, eu tenho duas possibilidades. Ou eu transformo essa fonte de tensão com esse resistor em série em outra fonte de corrente, porque aí eu posso associar as fontes de corrente. No final, eu ficaria com uma fonte de corrente só e um resistor. Ou então, eu posso voltar para a fonte de tensão, porque eu tenho de novo aqui, ó, a fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então, eu posso usar isso aqui de novo para voltar para outra fonte de tensão, né? Aí eu teria um circuito ou com uma fonte de tensão ou com a fonte de corrente. Tanto faz, né? Dependendo do que eu quero achar, é o que eu vou ver, o que eu vou manipular, tá? Bom, aqui eu vou migrar de volta, tá? Então, migrando de volta, eu vou transformar, né? Definir aqui meus terminais. Agora, o meu terminal vai ser daqui para cá. Então, eu vou transformar essa fonte de corrente em paralelo com o resistor, com uma fonte de tensão em série com o resistor. E tá aqui, ó, os terminais, né? Eu vou trocar fonte de corrente paralelo com o resistor, com fonte de tensão série com o resistor. Essa fonte de corrente tá para cima. Então, aqui tem que estar como? O menos embaixo e o mais em cima. Por quê? Porque com essa configuração é que eu vou forçar uma corrente para cima e ser coerente com essa da fonte aqui. Então, quem vai ser o valor desse resistor? Exatamente o mesmo, vai ser 5 sextos de ohm. E quem vai ser o valor dessa tensão? Lei de Ohm. V vai ser RI. R é 5 sextos e o I é 5. Então, eu vou ficar aqui, o I vai ficar 25 sextos de ampere, né? Porque vai ser R, que é os 5 sextos, vezes o I, que é 5, né? Então, vai ficar 25 sobre 6 amperes. E o resto eu desenho aqui, ó. Aqui, 2 ohms, nem botei o ohm. E aqui, 10 volts, tá? Aí, agora, ó, eu posso associar as duas fontes, eu posso resolver da forma como tá, né? Então, se eu for ver aqui, ó, essa fonte de 10 é maior do que a de 25 sextos, então vai prevalecer o sentido dela, né? Eu posso dizer que esse circuito aqui, já ficar meio bagunçado, né? Mas eu vou desenhar aqui do lado. Vou até fazer de vermelho para destacar. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, o final seria como? Essa fonte de 10 volts vai prevalecer. Eu tenho uma fonte de 10 volts empurrando uma corrente nesse sentido e tem uma fonte aqui de 25 sextos empurrando nesse sentido. Então, qual das duas é maior? A de 10. Peraí, como é?
depois pela associação com as suas correntes. Achei, seria V ou 25 sextos. Aqui é ampere, 25 sextos tem razão, é a fonte de tensão. Agora que eu entendi o que vocês estão falando aí. Desculpem, tem razão, é volts. Eu que ri, tá? 25 volts. Então, eu tenho aqui 10 volts para cima, tenho 25 sextos para cima também. Então, o maior é de 10. Então, aqui eu vou ficar, essa fonte vai ficar 10 menos 25 sextos, porque as duas estão em sentidos contrários, tá? Vai prevalecer que for maior, né? Ou então, se eu usar aqui a lei de Kirchhoff, eu vou descobrir qual é a tensão total, né? Que vai dar justamente isso. 10 menos 25 sextos com esse sentido aqui, tá? Então, eu vou até botar assim, 10 menos 25 sextos volts. Tá? Esse é o valor dessa fonte de tensão. Aí o resistor, aqui vai ficar 2 mais 5 sextos, né? Aqui também. 2 mais 5 sextos de ohm. Então, eu consegui transformar esse circuito em um circuito com uma única malha. Aí, eu também conseguiria transformar em uma única malha com a fonte de corrente também, né? Se nesse ponto aqui, ó, eu transformasse essa fonte de tensão em série com o resistor e uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, que é o paralelo que vinha para cá, o resistor. Eu fazia o paralelo com esse, dava um só, né? E as fontes, eu também ia ter de fazer uma... Isso aqui ia complicar, porque a fonte de corrente ia dar outro valor, ia dar uma inconsistência. Não, aqui realmente ficaria ruim, porque eu ia acabar com duas fontes. Não, ficaria não. Não, daria sim. Mas, enfim, é uma opção. Você pode ou transformar para um lado ou para o outro, né, como for conveniente. Aí, fazendo isso, você consegue simplificar alguns circuitos também, né? Então, não é só, de novo, né, fazendo associação série e paralela que a gente simplifica circuito. Tem várias formas de simplificar. Ficou meio bagunçado aqui, né? Eu não me programei para ficar... Era para ter começado mais no cantinho, mas deu para entender essa questão da conversão das fontes? Só uma observação, quando vocês respondem aí. Cuidado, que alguns erros que eu vejo. Quando tem, por exemplo, uma fonte de corrente em série com um resistor. Eu posso fazer conversão de fontes? Não. Eu só posso fazer se a fonte de corrente estiver em paralelo com o resistor. Mesma coisa quando eu tenho fonte de tensão em paralelo com o resistor. Eu posso fazer conversão de fontes? Não. Eu só posso fazer se a fonte de tensão estiver em série com o resistor, certo? Então, deixar clara aí essas configurações. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa de conversão de fontes, pode perguntar, tá? Alguma dúvida mais nos conteúdos, pessoal? Em algum outro exemplo que vocês tenham visto, ou, enfim, algum material, alguma coisa? Deixa eu só... Ver se eu acho um exemplo aqui para fazer... Deixa eu separar uns aqui para... Pronto, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Que eu separei alguns, dependendo do andamento da aula, eu vou só tirar essa apresentação para apresentar outra janela. Vocês estão vendo cadê vocês aqui? Estão vendo esse exercício? Não sei se eu estou projetando certo. Tá, pronto. Esse exercício aqui, eu tinha separado alguns, mas alguns a gente já comentou o assunto, né? Então, pulei para esse. Ixi, esse negócio está piscando aqui. Eu tenho uma situação aqui, né? Que aí encaixa a questão do divisor de tensão, tá? Eu tenho aqui uma fonte de 12 volts. Tenho aqui 3 elementos em série, né? Eu tenho esse resistor de 50, aí eu tenho um potenciômetro, que é uma resistência que varia, tá? E tem esse outro resistor de 200, né? Então, tá aqui 200 ohms, aqui são 50 ohms, e aqui é como se fosse a resistência máxima, né? Do potenciômetro é 100 ohms. E aqui no meio eu tenho justamente o terminal, né?
que eu vou medir aqui a tensão, né? Eu vou pegar esse ponto aqui de baixo e o conector aqui do potenciômetro e vou medir. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? O potenciômetro, ele funciona assim. Se eu mexer com o potenciômetro, eu botar ele todo de um lado, a resistência é como se literalmente eu pegasse parte da resistência. Então, se eu boto o potenciômetro aqui, a resistência daqui para cá vai ser zero. Mas se eu meço daqui para cá, vai ser a resistência máxima. Se eu altero ele, né, para bem o meio, então quer dizer que a resistência daqui para cá vai ser a metade, daqui para cá vai ser a metade. Se eu boto ele lá para cima, né, rodo ele até o final, daqui para cá eu vou ter a resistência máxima e daqui para cá eu vou ter a resistência zero, tá? Então, é basicamente isso aqui. Então, se eu tenho, eu estou perguntando aqui, né, qual é o maior e o menor valor que pode ter a tensão entre os pontos A e B, quando o potenciômetro... Esse bicho tá... Deixa eu só desligar e ligar de novo aqui. Ah, não, é o monitor. Enfim, eu acho que vocês estão vendo, né? Parou de piscar aqui para mim. Eu quero medir essa tensão aqui, menos e mais VAB, para duas situações. Quando eu tenho o valor, a resistência máxima, né? E a resistência mínima. Aí aqui eu vou usar o divisor de tensão, né? Porque tem a ver com a definição. Então, se por um acaso eu tenho o meu potenciômetro em um extremo, vamos supor, nesse extremo máximo aqui, tá? Eu vou dar aqui a primeira situação. Então, a minha resistência vai ficar 50. Se eu botar ele aqui em cima, né? Em cima vai ficar 50. Aqui eu vou ter a derivação. E aqui embaixo eu vou ficar com quanto? Com 200 mais 100. Vou ficar com 300. Aqui seria A. Então, essa é a situação onde eu tenho o potenciômetro todinho aqui para cima, tá? Ou seja, daqui para cá eu só vou ter 50 e daqui para cá eu vou ter o potenciômetro mais o resistor de 200, né? Que vai dar os 300. A outra situação é quando eu mexer o potenciômetro todo para baixo, tá? Então, aqui em cima eu vou ficar com quanto? Se eu pegar esse potenciômetro todo para baixo, eu vou ficar com 50 mais o potenciômetro, né? Que é 100. Então, eu vou ficar com 150. Aqui já é o ponto A, né? Aqui é o ponto B. E aqui embaixo eu vou ter só os 200 mesmo, né? 200 ohms, certo? Todo mundo entendeu? Ficou clara essa diferença? Alguém não entendeu essa questão do potenciômetro? Então, se eu mexer para cá, essa resistência fica para baixo. Se eu mexer para cá, a resistência fica para cima, tá? E agora a gente vai usar o divisor de tensão para calcular isso aqui, né? Eu sei que o V daqui para cá não muda, né? Daqui para cá é 12, daqui para cá é 12. Vou botar aqui na situação 1 e na situação 2. Na situação 1, o VAB vai ser quem? Usando o divisor de tensão. Vocês lembram da regra? Se eu quero calcular a tensão aqui em cima, né? Onde esse elemento está em série com o outro, e eu conheço a tensão que está em cima dos dois, eu posso usar essa regra. Então, como é que eu uso a regra do divisor de tensão aqui? Vai ser o resistor que eu quero calcular a tensão, né? Eu quero calcular em cima desse de 300, então 300... dividido pela soma, pelo série, então vai ficar 300 mais 50, vezes a tensão que está se dividindo, que é 12 volts. Já nessa segunda situação, deixa eu só diminuir aqui. Nessa segunda situação, quem vai ser meu VAB agora? O resistor que eu quero achar, que vai ser 200, né? Dividido pela soma dos dois, 200 mais 150, vezes a tensão que está se dividindo, que é 12, tá? Aí, com isso, a gente só resolvendo essa continha, a gente tem essa relação aí entre né, os valores máximos e mínimos, né? Aqui eu nem sei quanto é que vai dar, tem que fazer rapidinho aqui. Mas, enfim. Deixa eu ver vocês. Certo? Todo mundo entendeu? Eu só não vou fazer a conta, mas é só, né, substituir aqui e calcular, tá? As duas tensões. Alguma pergunta? Mas o divisor de tensão, assim, no início, assim, a pessoa fica relutante em usar, mas quando vocês começarem a praticar, vocês veem que é fácil. Precisa decorar isso? Não, mas você vai fazendo tanto que acaba decorando sem precisar, né, se preocupar com isso, certo? Bom, então, acho que a gente varreu o assunto de hoje. Vocês tinham mais alguma dúvida, alguma coisa para comentar? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não.
E aí, quer que vocês tem alguma coisa para falar assim, desse assunto? Mais alguma dúvida? Alguma coisa ficou pendente? Ainda tem aí uns minutinhos. Oi? Tá tudo certo. Ah, que bom. Certo? Agora, pessoal, assim, é importante que vocês venham para a aula síncrona, né, tendo estudado o material, né? Porque se não estudar, vocês percebem, assim, que eu tiro dúvida, esclareço algum conceito, mas a aula mesmo, ela é assíncrona, vocês vão fazer sozinhos, tá? O assunto, vocês vão ver o grosso realmente sozinhos. Então, vocês têm que ter essa disciplina, né, de toda terça, toda quinta, chegar aqui com o material estudado, né? Porque senão você não tem sentido a aula síncrona para quem não estudou, porque vocês não vão aproveitar, não vão assim, tirar as dúvidas, aí vai deixar para estudar depois. Quando é que você vai tirar essas dúvidas depois, né? Enfim, Pedro, na verdade, assim, eu não estou pensando em colocar lista, sabe? Eu estou pensando em incrementar os exercícios dos roteiros, tá? É isso que eu estou pensando em fazer. E colocar algum link, algum material para complementar, caso alguém ache que precise fazer mais, aí vai ter a opção para vocês fazerem também, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Agora eu já descobri como é que funcionam as aulas. Que bom. E o que é que você está achando? Bem, é o sinal que eu tenho que dedicar mais. Tenho que assistir no YouTube, as aulas aqui são assíncronas, ver como fazer todo o roteiro, para depois, quando chegar as aulas síncronas, caso tenha alguma dúvida, eu posso dizer qual a dúvida. Mas, William, tu estava desde o início do ano, né? Tu lembrava desse assunto ou não? Sim, lembrava. Só da parte estrela triângulo que eu não estava mais lembrado. Entendi. Mas o restante, tranquilo. A gente chegou a ver já. Não, que bom, então. Tá, jovens, obrigada. Que bom que vocês gostaram do roteiro, né? Mas se tiver alguma coisa assim que vocês acham que pode melhorar, alguma ideia, alguma coisa, assim, podem me falar, porque, assim, querendo ou não, a gente está experimentando, né? Eu quero que realmente funcione para vocês. Às vezes o que eu acho que funciona para uns até funciona, mas não funciona para todo mundo. Então é importante realmente que vocês participem, que vocês digam, né, o que estão achando, se tem alguma coisa que não está legal para a gente melhorar. E eu quero, assim, tentar ficar realmente mais próximo, ouvir mais vocês, porque eu acho que eu nunca nessa ideia tive uma turma com 30 alunos. Aí eu quero me aproveitar, assim, para, sei lá, conhecer um pouquinho mais, saber o que é que vocês pensam, né? Que numa turma maior não tem como fazer isso, né? Mas eu acho que vai dar para a gente fazer tudo com calma, assim, bem direitinho, até o final do ano. Aí tem bastante tempo para a gente ir descobrindo o que vai dar certo e o que não vai, né? Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, eu nem olhei mais lá, se alguém, mas a próxima semana eu vou olhar, se quem não botou a foto lá no Cigar. Ou então, se não quiser botar no Cigar, bota aqui no Google a foto, uns tem, mas outros não tem as fotos. Bota, é tão bom, você fica olhando para vocês, já que não aparece o vídeo, mas pelo menos a foto para eu saber quem é, né? Por exemplo, eu tinha a Sara, eu já achei que era outra Sara, tá vendo? Se ela tivesse a foto, talvez eu tivesse sabia quem era, né? Então, tentem colocar nesse perfil do Google, tá certo? Também a foto de vocês, para a gente ver se interage melhor, tá bom? Isso, Maria Vitória. No fim de semana, eu acredito que até o sábado eu coloque, mas, enfim, é porque eu ainda estou... falta filmar só alguns exercícios que eu quero colocar, aí fora isso já coloco. Eu não sei se eu vou conseguir fazer amanhã. Se eu conseguir amanhã, eu já boto amanhã, mas se não, até sábado, domingo no máximo, tá? Aí já boto também da próxima semana, esse fim de semana eu vou botar da aula da terça, da aula da quarta e do laboratório 1, que já é a próxima semana, tá? Mas o laboratório vocês têm até a sexta para fazer, né? Esse primeiro não vale nota, mas a presença eu vou tirar, é bem simples, né? Não vai ter que calcular nada, assim, só, assim, pelo menos não mandar para mim, né? Mas é importante que vocês façam, porque essa ferramenta a gente vai usar nos outros, então você tem que saber como usá-la, tá bom? Algo mais? Serve? Peraí. Professora, Pode dizer, Cleide. então amanhã a aula de laboratório vai ser de manhã? Não tem aula, na verdade. Não tem aula.
O laboratório é na semana. Então, no fim de semana, não, aqueles horários que vocês têm das subturmas, ele não vai existir. Pelo menos até agora, não vou precisar usar eles. O que a gente vai fazer? Vai ser tudo assíncrono. Eu vou colocar, por exemplo, nesse fim de semana, eu já solto o que vocês vão precisar fazer. E até a sexta-feira, vocês têm de botar alguma coisa no cigarro para mim. Nesse primeiro vai ser só a imagem da tela do circuito que vocês vão simular, tá? Não é nada demais. Então, geralmente vai ser assim, no fim de semana eu solto, vocês têm a semana para fazer, quem quiser fazer antes, já pode fazer até na segunda, na terça, mas tem até a sexta para entregar o que for pedido para o laboratório, tá bom? Não precisa ter momento presencial, online não, tá? Tá certo, obrigado. Certo. Vocês querem os slides, os vídeos? Posso voltar no cigarro? Porque assim, os slides, eles sem explicação, não sei se tem muito sentido. Tá, então eu ponho. Esse fim de semana, quando eu colocar os outros, eu já boto esses slides também. Tá certo. É bom colocar, mas o meu plano, assim, são os slides das aulas assíncronas. Sim. Certo. O meu plano seria assistir, pode colocar os slides de cigarro. O meu plano seria assistir e fazer as anotações. Sim, entendi. Tá certo. Cada um vê a forma que acha mais vantajoso, proveitoso para vocês mesmos, né? Vanessa, na aula passada eu tinha falado que essa semana, na primeira semana, eu não ia fazer chamada, porque, assim, a partir da próxima aula eu faço, tá? Por causa do... Porque sempre nessa primeira semana, no presencial eu não faço também, de qualquer forma. Por causa do... Tem gente entrando, saindo, enfim, ainda tem essa acomodação, aí para não prejudicar ninguém, eu vou deixar para fazer a partir da próxima aula. Tá bom? Algo mais? Certo? Se não, então, bom fim de semana para vocês e até terça-feira. Certo?